capítulo 2, versículo 42. Como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, e distribuindo o produto entre todos, e à medida de alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânime no templo, partia o pão de casa em casa e tornava suas refeições com alegria e sigileza de oração, louvando a Deus, contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos capítulo 3, versículo 1. A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo e chamada Formosa para pedir a esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava-lhe que dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, e disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente e esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possui nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, e levantou imediatamente, e os seus pés, tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, e saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro. Por isso que lhe acontecerá. O discurso de Pedro no templo. E pegando-se ele a Pedro, a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. E vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos entre nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivemos feito andar? Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Assim a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciará por boca de todos os profetas, que
que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha o tempo de refrigério, e que envie a ele o Cristo, que já vos foi designado a Jesus, a qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E disse: na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em todo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado no meio do povo. E todos os profetas, começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. E vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Atos capítulo 4, versículo 1. Pedro e João é preso. E falava a eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem a eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam e recolhendo-os no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muito, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, e subindo o número de homens, a quais 5.000, e Pedro e João perante o sinédrio. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, e com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante a eles, os arguiram com o que puder, ou em nome de quem fizeste isto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridade do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, e tomai conhecimento, vós todos, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, eu em seu nome é que este esteja curado perante a vós. Este Jesus é pedra e rejeitada por vós, sois vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que era homem iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. E vendo com eles os homens que foram curados, nada tinha que dizer em contrário. O mandado, o sair do sinédrio, consultavam entre si, e dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifestos a todos os habitantes de Jerusalém
e que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste homem, a quem quer que seja, chamando-os e ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julga-se é justo diante de Deus ouvir-vos até antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando os mais ainda, os soltaram, e não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecerá. Ora, tinha mais do que 40 anos aquele a quem operava essa cura milagrosa, a igreja em oração. Uma vez soltos, procurava-se os irmãos e lhe contavam quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. E ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz de Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs, e levantaram-se os reis da terra e as autoridades, e ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes, o Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus à comunidade cristã. Da multidão dos que creram eram o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía, tudo, porém, lhe eram comum. Ora, grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e outras casas, vendendo-as, e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida alguém tinha necessidade. E a oferta de Bernabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Bernabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu e trouxe ao preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém, Senhor. Obrigado pela sua palavra.